Olá, tudo bem? Tamar aqui. Vamos continuar aprendendo sobre liderança? Hoje você vai aprender com quem realmente entende, com quem tem sabedoria, com alguém sábio. De quem estamos falando? Exatamente, de Salomão. Quem foi Salomão? Teve um irmão dele que conspirou para herdar o trono. Como era o nome dele? De onde vinha a sabedoria de Salomão? De seu pai Davi? Como era a liderança de Salomão? Quais os seus estilos de liderança? E qual foi o maior legado, a maior realização que ele deixou? Qual a missão que ele recebeu? Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Fique comigo até o fim. Vamos continuar aprendendo a liderar e a ser liderado. E juntos vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O rei Davi teve muitas mulheres e pelo menos 20 filhos de esposas diferentes. Quando Davi pecou com Batseba e ela engravidou, ele tramou para que Urias, seu marido, fosse morto. E com Urias fora do caminho, Batseba ficou sendo sua esposa. O filho do pecado faleceu ainda bebê. E no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 24, diz a palavra de Deus: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Salomão significa pacífico, tendo origem em Shalom, que significa paz. Mas o profeta Natã o chamou de Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Quando Davi já estava velho, Adonias, o filho que ele teve com Agite, preparou carros, cavaleiros, 50 homens, deu um grande banquete para muitos convidados e tentou dar um golpe de estado para tomar o poder. Inclusive, ficaram ao seu lado tanto o ex-comandante de Davi, Joabe, que era seu primo, como o sacerdote Abiatar. Porém, o profeta Natã aconselhou a Batseba que fosse avisar Davi da trama que estava sendo armada, porque Salomão, filho de Batseba, era o prometido para o trono. Batseba foi na frente falar com Davi e em seguida o próprio profeta Natã entrou na presença do rei Davi. Davi, ao saber dessa conspiração por parte do seu filho Adonias, ordenou que imediatamente Salomão fosse ungido rei de Israel, para cumprimento da promessa, embora ele não tivesse ainda nem 18 anos e seu pai estivesse vivo. Ao ouvir que Salomão havia sido ungido o rei, os convidados de Adonias perceberam que estavam do lado errado da história e, mais do que depressa, abandonaram Adonias, a festa da suposta coroação e sua conspiração. Adonias se arrependeu, pediu perdão e Davi o perdoou. Assim, cumpriu-se a vontade de Deus, porque o próprio Davi declara, em 1 Crônicas 28, versículo 5, E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Se Deus te chamou para a liderança e você ainda não lidera, pode ter certeza, Deus só está te preparando. Na hora certa, a liderança virá. O grande rei Davi deu muitos conselhos a seu filho Salomão, desde a infância até a sua morte. Em Provérbios capítulo 4, versículos 13 e 4, Salomão descreve: Eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: Retém as minhas palavras o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Exalta-a e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Davi dizia para Salomão: Olha, meu filho, a principal coisa que existe
é a sabedoria. Dê tudo o que você tem em troca dela. E antes de falecer, Davi chama novamente Salomão e lhe aconselha, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2, olha, meu filho, eu já estou indo, mas esforça-te e seja homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Após a morte de seu pai, Salomão solidificou o seu reinado. Reinou em época de paz, fazendo jus ao significado do seu nome. Foi justo e imparcial. Desenvolveu o comércio exterior e a indústria. Teve boas relações diplomáticas com países vizinhos e Israel prosperou em seu governo. O segredo dessa liderança bem-sucedida? Deus no controle. Quando Deus lhe apareceu, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, ele disse, pede o que você quiser, que eu te dou. Ele não teve dúvida. Lembrou-se dos ensinamentos de seu pai e pediu a Deus por sabedoria. Deus lhe atendeu e ele se tornou o homem e o líder mais sábio da história depois de Jesus. A Bíblia diz que ele ainda era mais sábio do que todos os homens. Só não falou que era mais sábio do que as mulheres. Homens é no contexto de ser humano, claro. Ele era o ser humano mais sábio da terra. E sua fama correu por todo o mundo. Escreveu 3.000 provérbios. Parte desses compõe o livro de Provérbios. Escreveu o livro de Eclesiastes e compôs 1.005 cânticos. Alguns deles compõem o Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão. Pessoas do mundo todo viajavam até ele para ouvir palavras de sabedoria. Ele podia conversar sobre qualquer assunto. Deus lhe deu sabedoria e entendimento. Era um líder que sabia o que falava e o que fazia. O próprio Cristo testificou da sabedoria de Salomão, que atraiu a rainha dos sabeus dos confins da terra, do outro lado do mundo. Todos nós devemos pedir sabedoria para Deus, para entrar e para sair, para falar e ficar calado, para agir e para esperar, para ser liderado e para liderar. O apóstolo Tiago diz no capítulo 1, versículos 5 e 6, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele dá com liberalidade. Mas peça com fé, sem duvidar, porque Salomão pediu sabedoria quando poderia ter pedido riquezas, fama ou poder. Deus lhe deu não somente sabedoria, mas também riquezas, fazenda e honra, como nenhum outro rei jamais teve ou terá. É o que o próprio Deus diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 12. Salomão já tinha o temor de Deus antes de ter sabedoria divina, mas Deus lhe concedeu tanto conhecimento quanto sabedoria, que são inclusive coisas bem distintas. O homem mais sábio da história, depois de Jesus, não foi perfeito. Perfeição só em Jesus. Ele teve seus contratempos, suas falhas, mas é um exemplo de sabedoria para nós e temos muito que aprender com o seu estilo de liderar. Ele buscou a Deus e foi muito bem durante o seu governo, mas no final vacilou e se deixou influenciar pelos seus desejos, pela sua riqueza e pelas suas mulheres. Ficou 40 anos no poder, mas visando acordos políticos, ao final deles, Salomão casou-se com mulheres estrangeiras, cujos deuses o desviaram da verdadeira fé em Javé. Ele era amado pelo Senhor, mas era também esforçado. O segundo livro das Crônicas inicia dizendo, Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. A liderança de Salomão foi pautada nos princípios da palavra de Deus. Ele foi um excelente líder, pediu sabedoria, reinou julgando com justiça e retidão, e como seu maior legado físico, sua maior realização física, construiu o templo e o dedicou ao Senhor Deus Jeová. Posteriormente, porém, Salomão vacilou com Deus. Ele amou muitas mulheres estranhas. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, só nos primeiros 5 versículos, Salomão teve filhos com 7 mulheres diferentes, fora os filhos com as concubinas, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. A esta se uniu Salomão
com amor. 1 Reis 11, versículo 3 diz que ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Devido aos gastos exagerados do seu reino, a cobrança de impostos tornou-se alta, o que trouxe dificuldades para a população. Como líder, Salomão recebeu de Davi, seu pai, uma missão: construir um templo para adoração a Deus, conforme o Senhor havia dito a Davi. Como líder sábio que era, Salomão logo percebeu que sozinho jamais cumpriria a missão. Então, ele fez o que todo líder deve saber fazer: dar ordens? Não. Exercer o poder e a autoridade? Também não. Ele influenciou as pessoas para que colaborassem com essa missão. Ele ajuntou 30.000 homens de Israel. Todo mês, ele enviava 10.000 homens para o Líbano, que passavam um mês lá e 2 meses em casa. Mais um mês no Líbano e 2 meses em casa. Tinha estratégia. Tinha mais 80.000 pessoas cortando nas montanhas e 70.000 carregando a carga. Havia 3.300 mestres de obra. Uma obra gigante que precisava de um líder influenciador. Ele influenciou não somente seus liderados, mas toda uma geração, que vinha do mundo todo para ouvir sua sabedoria. Salomão exerceu uma liderança participativa e colaborativa. Ele era o rei de Israel, famoso por sua sabedoria, mas teve a humildade de pedir ajuda para o rei de Tiro, Irão. No segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 5, diz Salomão: a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E na sequência, ele pede ajuda com mão de obra qualificada e materiais para a construção. Ninguém se torna menos líder por pedir ajuda, por pedir colaboração. Pelo contrário, juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. A resposta de Irão: o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele, rei. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Fica tranquilo, Salomão. Versículo 16 do mesmo capítulo 2 do segundo livro de Crônicas, diz Irão: nós vamos cortar tanta madeira no Líbano quanto for necessário. Vamos levar de jangada pelo mar até Jope. De lá você pega e leva para Jerusalém. Trabalho em equipe, colaboração, sinergia, sucesso. Líder top. Mas, além de influenciador e colaborativo, Salomão também era um líder visionário. Ele não ficou na zona de conforto. Não se contentou em entregar o reino da mesma maneira que havia recebido. Ele teve visão de crescimento. E para isso se cercou de pessoas capazes, príncipes, sacerdotes, secretários, chanceler, comandante de exército, provedores, oficial-mor, tesoureiro. Por ser visionário, o reino prosperou tanto que havia ouro em abundância. Prata nem se fala. Tinha tanta prata que a prata não tinha valor algum. Todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Por ser visionário, ampliou o comércio exterior, trazendo por águas internacionais ouro, prata, marfim e animais silvestres. Ele construiu novas cidades e ampliou o conhecimento e a cultura do povo. Investiu na educação e na cultura. Salomão foi bem-sucedido em sua liderança, enquanto Deus esteve em sua frente. O Senhor apareceu para ele mais de uma vez. Ele aumentou os tributos, mas foi uma das estratégias que usou para prosperar o reinado e construir o templo. Recebeu a visita da rainha de Sabá, que pôde contemplar não somente sua sabedoria, mas também suas muitas riquezas. Infelizmente, Salomão não vigiou. Caiu na idolatria e por isso atraiu sobre si a ira de Deus, que levantou inimigos contra ele até a sua morte. Que possamos aprender com o líder Salomão sobre o que fazer e o que não fazer. Em todos os livros poéticos que escreveu, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ele nos dá lições valiosas para uma vida sábia e bem-sucedida. Com ele aprendemos que o líder precisa primeiro ser humilde
para depois honrado. Primeiro ouvir para depois falar. Saber receber os elogios e não se exaltar pelas bajulações. Ser justo e agir com justiça. Ser trabalhador e esforçado. Estar sempre estudando, aprendendo, adquirindo conhecimento e sabedoria. Ouvir as ideias e opiniões dos outros. A ser persistente e resiliente. Sigamos o exemplo do Salomão que servia e buscava a Deus, que andou em sabedoria e se tornou um dos líderes mais poderosos da história. Um líder sábio que sabia julgar com justiça. Quando as duas prostitutas vieram até ele para que ele decidisse de quem era o filho, ele julgou corretamente. Uma proposta aparentemente simples, mas que revelou sem sombra de dúvida a mãe real. Tragam a espada e dividam a criança ao meio. Imagine o desespero da verdadeira mãe. Enquanto Salomão andou com Deus, foi abençoado, mas quando se apartou dos caminhos do Senhor e da sabedoria que ele tanto ensinou, sofreu decepções, desilusões e fracassos. E aí, qual o seu comentário sobre o grande Salomão? Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e espalhe este vídeo para todos os teus contatos. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.